Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Bem-vindo ao meu canal no YouTube. É o canal de leitura e pregação da palavra de Deus, do Evangelho. Irmãos, o nosso propósito é a leitura da Bíblia e pregação. Nós somos a geração do arrebatamento da igreja. Amém? O Senhor Jesus está voltando. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Prepare-se, você que está me ouvindo aí. O Senhor Jesus está voltando. Amém? Irmãos, não pregamos placa de igreja, nem CNPJ, não pedimos dinheiro e nem dízimo. Cumprimos o ID do Senhor Jesus. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor Deus, te apresento, Pai, a tua palavra que será lida agora e pregada. Fala conosco, em nome do Senhor Jesus, teu Filho, e na unção e direção do teu Espírito Santo. Amém. Hebreus capítulo 4, versículo 1, diz assim: Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Então nós temos um temor. Qual temor é esse? Que deixada a promessa de entrar no repouso de Deus, pareça que algum de vós fica para trás. Irmãos, se nós não tivermos uma vida de santidade, uma vida de busca, de comunhão com Deus, com o Espírito Santo, com o Senhor Jesus, pareça que algum de vós fica para trás. Lembra da parábola das 10 virgens? 5 virgens ficou para trás, porque não tinha azeite na botija. Então, aí continua a leitura. Temamos, por amor de vós, que porventura alguém não creu na promessa da forma certa, a fé não foi suficiente e essa pessoa está ficando para trás. A fé, meu irmão, ela vem pelo ouvir, e o ouvir o quê? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Seja um ouvinte da palavra de Deus depressa, antes que você fique para trás. Entra aí e segue o Senhor Jesus comigo aí, Rádio Palavra Viva /Milvio no YouTube. Tem dezenas e dezenas de pregações aí. Entra aí, escuta e vão servir o Senhor Jesus. Então, aí continua a leitura aqui, Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes para ele aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Então, irmãos, a pessoa tem que crer no Senhor Jesus. Tem que crer em Deus, o Pai, no Senhor Jesus e no Espírito Santo. E tem que crer na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. É a palavra de Deus, irmãos, aqui, de Gênesis Apocalipse, da onde alimenta a nossa fé. O Senhor Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E ela está escrita para nós de Gênesis Apocalipse, não tem outra. Nós somos a igreja. Amém? Então, a pregação para nada lhes aproveitou, porque não estava misturada com a fé. Se não tiver fé para ouvir a palavra de Deus e entender e buscar, não adianta, irmão. Você tem que crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Entregar sua vida a Ele. Isso que é o importante. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Tal como disse: assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Então, se não crer no Senhor Jesus, está prometido, não vai entrar no repouso, não vai passar para a vida eterna. Porque em certo lugar disse assim, do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez nesse lugar, não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas, não entraram por causa da desobediência. Então, meu querido, se desobedecer a palavra de Deus e não cumprir o que está escrito, não vai entrar. Tem que tomar muito cuidado. E determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Qual que é a voz de Deus, irmãos? É a palavra. Não importa
quem esteja pregando. A voz de Deus está escrita aqui. Tudo que ele falou. Então hoje, se ouvirdes a sua voz, ouvir a palavra de Deus, não endureçais os vossos corações, não endureça o coração para que você não vá para a condenação eterna. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Então nós ainda temos direito a um repouso. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Então o Senhor Jesus, que cumpriu o ID, cumpriu a vontade do Pai, né? Aqui na terra, e disse: Deus, não se faça a minha vontade, mas a do Senhor. Foi o que o Senhor Jesus disse. E foi feita a vontade dele, do Pai. O Senhor Jesus também entrou no repouso. Glória a Deus. E aguarda agora o arrebatamento, que ele virá nos buscar, irmão. Amém? Glória a Deus, aleluia. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, junto com o Senhor Jesus e com Deus, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque se desobedecer, meu irmão, será lançado fora. Ali, nesse lugar fora, ali vai haver choro e ranger de dentes. Não tem outra salvação, não tem mais opção, já era. A primeira condenação é a prisão temporária, chama inferno. E a segunda condenação é o lago de fogo. Porém, a Bíblia diz: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Amém? Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. É a palavra de Deus, meu querido. Está ouvindo? Ela é viva e eficaz. Ela é viva porque ela dá vida para aqueles que a ouvem. E ela é eficaz porque ela resolve. Ela sara, ela cura, ela liberta, ela transforma e ela salva a pessoa da condenação eterna para a vida eterna. É a palavra de Deus, irmão, que tem esse poder. Então, nós precisamos estar em comunhão com a palavra, ouvindo a palavra, escutando a palavra. Se você não tem tempo para ler, meu irmão, a Bíblia Sagrada, ou às vezes não está tendo tempo ou um lugar bom para você ir no culto, segue aí Rádio Palavra Viva, /Milvio. Tem várias pregações, quinta-noite, quarta-noite, terça-noite, né, sábado, domingo à noite. Tira um tempinho para Deus, fala: vou ouvir uma pregação aqui de 10 minutos, de 20 minutos. Eu não faço pregação de 1h30. As pregações são a palavra de Deus, direta e objetiva, lida e pregada. Não tem enrolação, irmão. Não falo de placa de igreja, não fico fazendo chantagem emocional para ninguém dar dinheiro para ninguém, nem para ficar ali todo mundo seguindo mesmo, igual eles fazem na igreja. Ah, se você sair, você é rebelde. Ah, não sei o quê. Fica amarrando a pessoa para tomar o dinheiro dela, de extorquir dinheiro, né? Para entrar na zona de conforto financeiro. Está tudo errado. Mas cada um vai prestar conta da sua vida. Eu cumpro o que Deus mandou e não peço dinheiro de ninguém. Amém? Então a palavra de Deus, ela é viva, mas ela precisa ser ouvida para ela te transformar. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Mas se você não ouvir, como é que ela vai transformar a sua vida? Você precisa ouvir a pregação. Amém? E não há criatura alguma encoberta diante dele. Olha que palavra. Não tem ninguém que consegue se esconder do nosso Deus. Em lugar nenhum. Até Satanás, o diabo, o anjo caído. Deus sabe o que ele quer e o que ele pensa. Quando ele subiu lá, quando os filhos de Deus se juntaram para ir diante dele, ele subiu junto. Quando ele chegou lá, Deus falou assim: o diabo, de onde você vem? O diabo falou assim: de passear pela terra, de rodear por ela. Ficou passeando. Até parece que o diabo fica passeando. Mas Deus, conhecendo o pensamento de Satanás, Deus já sabia que ele queria acusar Jó. Aí Deus falou assim: observaste o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal? Satanás estava tão doido para acusar Jó que ele já falou assim: mas só abençoou ele em tudo. Ele não era passeando e rodeando? Como é que ele vem falar da vida de Jó agora? Mas o fato é, Deus sabia o pensamento
dele. E Deus sabe o pensamento de todos, de todo mundo, em todos os lugares. Visto que temos um grande... e não há criatura alguma encoberta diante dele. Ninguém consegue se esconder do nosso Deus. Ninguém. Jonas tentou fugir, entrou num barco, tentou ir para o outro lado, para o lado oposto do que Deus havia mandado a ele. Ele foi jogado no mar, engolido por um peixe grande, que a gente acredita que possa ser uma baleia, e foi levado e soltado lá em Nínive. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então, antes, todas as coisas estão patentes. Todas. Significa o seu pensamento, significa o seu olhar, significa tudo. Entendeu? Tudo. Não tem como você mentir para Deus. Não tem. Ele que te criou, doido. Você não consegue mentir para ele. Louco é o cara que pensa assim, eu minto, eu enrolo, eu engano, eu estou no escuro, eu estou longe, ninguém me conhece. Adianta não. Adianta não. Igual um pastor aí, que tinha uma igreja aí, recentemente, aí ele foi visto num ponto de prostituição de calcinha e sutiã. Meu Deus. Mas longe da igreja dele, ele achava que ninguém via, mas Deus estava vendo, e a casa dele caiu e foi revelado. Então nada é oculto diante dos olhos do nosso Deus. E Ele sabe tudo que você fez. Sabe tudo que você foi, aonde você foi, que você fez, que você planejou, que você ainda não fez, mas quer fazer. Sabe tudo. Cuidado, porque Ele está vendo. E Deus é perdoador, mas também é fogo consumidor. E Ele preparou um lugar para os desobedientes, porque a desobediência foi a causa da ruína deles. Eu vou ler de novo aqui para você entender. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram. Na onde? No reino, na salvação, no direito de ter a vida eterna com o Senhor Jesus. Não entraram. Por quê? Por causa da desobediência. Estão ouvindo? Então nós temos o direito hoje de salvação confessando o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Mas devemos ser obedientes à palavra de Deus. Não é só confessar o Senhor Jesus. Já aceitei o Senhor Jesus, estou salvo. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não é assim não. Não é assim não. Cuidado. Satanás estava no céu. Ele achou que era para sempre e saiu de lá. Foi jogado na terra. Se você começou com Deus, começou a seguir a palavra, começou a fazer as coisas que o Senhor Jesus mandou, cumprindo, obedecendo o Espírito Santo, e de repente você dá lugar ao diabo e faz as coisas dele, você não vai para o céu. Não vai. Arrependa-te dos teus pecados, antes que seja tarde demais. Amém? Arrependa-te e confessa o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Arrependa-te. Você sabe do que eu estou falando. Deus testifica que você sabe. Sua consciência está te avisando agora aí. Arrependa-te disto. Em nome do Senhor Jesus agora. E confesse o Senhor Jesus como Senhor e Salvador e peça perdão desse pensamento que você teve aí desse mal que o diabo pôs no seu coração aí, desejo de fazer. Amém? Vamos orar. Eu vou orar primeiro por você, porque você precisa. E depois nós vamos fazer uma oração aqui que vai tirar você da condenação eterna para a vida eterna. Amém? Mas primeiro eu vou fazer uma oração. Põe a mão no seu coração aí. E eu vou orar. Senhor Deus, essa pessoa que está com a mão no coração, o Senhor conhece ela. O Senhor conhece, Deus, os pensamentos dela, o laço que o diabo armou para ela, o desejo que o diabo pôs no coração dela. Deus, liberte essa pessoa agora, em nome do Senhor Jesus. Que esses laços inflamados, esses dardos inflamados do maligno na mente dela, caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. E põe nela o capacete da salvação, para que não volte esses dardos inflamados na mente dela. Em nome do Senhor Jesus. Recebe a libertação aí, meu irmão, e a cura. Você que estava enfermo, põe a mão na enfermidade aí. Recebe a cura agora. Senhor, eu determino a cura na vida dessa pessoa, em nome do Senhor Jesus. Recebe a cura, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então você agora que está me olhando aí, meu irmão, para tudo que você estiver fazendo e vem cá. Confessa o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida antes que seja tarde. Amém? Bora confessar o Senhor Jesus. Agora, repete comigo aí.
Senhor Jesus, Filho de Deus, Criador dos céus e da terra, eu confesso o Senhor como o meu Senhor e Salvador. Senhor, perdoa todos os meus pecados e entra em meu coração, faz morada em mim. Que o teu Espírito Santo, Senhor Jesus, habite em mim, guarde em mim a tua palavra, para eu não pecar contra ti. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida, e que o anjo do Senhor acampe ao meu redor e me livre de todo mal. Meu Deus, me recebe agora como teu servo e como teu filho, porque eu confessei o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Amém. Irmão, a paz do Senhor Jesus e que Deus continue te abençoando. Compartilha esse vídeo, compartilha, irmão. Entra aí, compartilha, manda para as pessoas para que eles possam ouvir a pregação da palavra de Deus. Irmãos, com o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém. A paz do Senhor Jesus, fiquem com Deus.